Pois então, gente, qual que é a proposta, né? É a gente fazer esse encontro e falar um pouquinho sobre o do bairro e como é que surgiu a produção dele, né? Essa parte mais por trás do... A gente fez já um sobre o roteiro e a ideia é fazer, tipo, com os produtores por trás, como é que a gente conseguiu realizar isso, né? A ideia eu tive mais ou menos em 2020, né? Fiquei ali, voltei a trabalhar no mercadinho dos meus pais e comecei a olhar de uma outra maneira. Por causa da pandemia, comecei a olhar de uma outra maneira tudo aquilo, né? Não parecia ser só um mercadinho, parecia ser um cenário, personagens entrando, assim. E daí eu pensei, vou convidar alguém para escrever alguma coisa sobre isso, acho que vai ser legal. Liguei pro Luiz, que é um amigo meu, Luiz Santana. O Luiz começou a escrever, assim, basicamente, tipo, escreveu muito rápido o piloto. Sempre foi uma ideia de ser série. Escreveu muito rápido o piloto e tipo, foi uma coisa de uma semana a gente já tinha um piloto já. Uma boa estrutura do piloto, assim. E daí, vamos transformar isso numa série, em vários roteiros, enfim, nos episódios, e vamos tentar capitalizar isso, tentar fazer o filme, enfim, né? Aí a gente já vinha com uma parceria com a BAC, a sala já vinha com parceria com a BAC e com a Convergência, né? A Convergência do Léo Peixoto. E a BAC, quem encabeça a parte executiva é a Dani, né? Que está aqui presente. E daí, então foi mais ou menos isso, assim, então a gente já vinha já com a parceria, a gente tinha ganhado alguns editais juntos e tava funcionando isso e, vou levar a ideia pra eles, pra gente ver que a gente consegue transformar isso numa série de verdade, né, não ficar só no papel, né. Então, eu lembro que foi meio natural, né, Dani, assim, não foi tipo um convite, né, tipo, tem isso aqui, Dani, dá uma olhadinha, o que tu acha? Eu me lembro que eu fiz uma apresentação, inclusive teve, agora eu lembrei, teve uma chamada pra projetos da BAC, que eu me inscrevi, né? E a gente fez umas reuniões várias vezes, foi uma coisa de 6 meses mais ou menos, né? Então fala um pouquinho pra mim aí como é que foi essa experiência de produzir o do bairro. Então, é isso aí. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, foi bem isso que o Fred falou ali no auge da pandemia, a gente estava sem perspectiva, estava todo mundo, né, preocupado com o caminho, o que ia fazer. E a Bactéria Filmes lançou então essa chamada, que era o Backlab, né, foi o primeiro Backlab, onde a gente selecionou, foi um momento assim, de trazer justamente até dos amigos próximos, o que as ideias estavam vindo, estava germinando de ideia. A gente teve no fim, eu acho, né, gente, umas 30 inscrições, o negócio começou a viralizar, assim, a gente foi maior do que a gente estava esperando. E aí a gente passou então por alguns encontros, a gente teve algumas oficinas, algumas palestras. E aí um dos projetos era do bairro, do Fred, então como o Fred falou, assim, foi super natural. Quando abriu uma oportunidade de financiamento, a gente já se conhecia, já conhecia o projeto, já tinha trabalhado juntos. A gente sabe, né, que é um projeto do teu coração, né, Fred? Então, assim, Sim. a gente sempre priorizou. Eu lembro que na época eu disse assim, Fred, para a gente seguir com esse projeto, tu vai ter que transformar a tua empresa, né? Sim, sim. Né? Tipo assim, não dá mais para ser MEI, vai ter que ser produtora mesmo, assume aí, toma vergonha na cara e vamos para frente. E aí tu bancou, né? Foi muito legal, assim, porque eu acho que toda criação e produção, elas têm que ser uma via de mão dupla, assim. Então, né, joga para um, outro joga, e a responsabilidade é dos dois lados, né? Acho que isso é importante o pessoal tá sabendo. Aí o Fred aceitou, disse, tá, vamos lá, botou mais energia, né? Tem um investimento nisso. E o resultado foi muito positivo, porque daí no primeiro edital que a gente colocou, a gente ganhou, então, né, o edital de desenvolvimento, que permitiu, então, estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o processo e estar ali, né, agora já em vias de realizar, de fato, a série. Eu acho que o primeiro aprendizado do bairro, assim, que fica para nós é que não basta só ter uma boa ideia, tem que ter uma boa ideia, mas tem que ter energia para botar para frente, Sim. né? Tem que ter energia e tem que ter um investimento. E às vezes não é investimento financeiro necessariamente, é investimento de energia. Como tu falou, o Luiz foi lá, escreveu, já tinha o primeiro piloto. Então, assim, às vezes a gente fica muito esperando vir a grana e esquece que também tem parte do nosso investimento pessoal, que é energia, né? Então, a gente fez o lab, a gente conversou, o lab foi totalmente gratuito, tanto da nossa parte quanto dos participantes. A gente foi discutindo, foi criando junto, foi melhorando os projetos. Sim. E isso foi fazendo toda a diferença para quando a gente chegou ali na frente e foi contemplado no edital de desenvolvimento e agora, né, na Paulo Gustavo, contemplado então no edital de produção. Eu acho que essa é o primeiro ensinamento do bairro, assim. E o segundo, que daí eu já vou jogar a bola para a Lit, né, que acompanhou, assim, que é como o projeto vai crescendo ao longo do tempo, né. Lit, que pegou lá no início, aí conta para nós, Lit. A gente pegou o projeto
no comecinho, né, a gente teve esse lab, como a Dani falou, foram muitas empresas inscritas, a gente selecionou os projetos e foi apresentando, enfim, foi melhorando a apresentação dos projetos no geral. E do bairro sempre teve esse potencial, a gente já via isso nele desde o início. E aí, quando surgiu a oportunidade, a gente lançou ele nos editais ali e teve esse êxito, né? Então, foi bem boa a experiência da gente acompanhar desse comecinho, assim, poder ver ele mudando ao longo do tempo também, porque existiram mudanças, ele foi melhorando, foi mudando, foi ganhando uma carinha específica só dele. Então, acho que isso foi bem proveitoso para todo mundo que está na equipe desde o início, para quem foi entrando e agregando mais, sabe? Então, para mim, especialmente, foi uma experiência ótima poder participar desse crescimento e estar agora tendo a oportunidade de continuar participando dele. Então, acho que é uma baita experiência mesmo. Falo por mim, eu acredito que a Victoria também deva ter tido essa experiência com a gente, né, na executiva, enfim, né, nesse processo. E se quiser falar também, fica à vontade. Bom, gente, então, eu nem lembrava que o do bairro estava no Backlab, eu tinha esquecido disso, mas na conversas roteiristas o pessoal falou que o do bairro já tinha sido inscrito na Aldir Blanc antes também, eu não sabia. Então é sempre legal a gente ter essas conversas que a gente vai relembrando do começo, porque quando a gente tá lá fazendo no olho do furacão, a gente esquece quanto tempo tá trabalhando no projeto, né? E eu entrei no projeto ali final de 21, começo de 22, quando eu tava trabalhando mais com convergência produtora, nessa coprodução. Me envolvi bem pouquinho no projeto naquela época, depois fui entrando mais na parte de produção executiva, depois acabei entrando no roteiro também. E é muito legal ver, assim, acompanhar o crescimento desde quando vem a ideia, a gente inscreve, passa, e agora passou de novo, e agora a gente vai trabalhar melhor, né? E agora a gente está encerrando o edital de desenvolvimento, está fazendo as entregas para a gente começar a mexer no edital de produção. Então, isso é um acompanhamento muito bacana, assim, tanto do nível do olhar de produção quanto do olhar de acompanhar o projeto, né? De uma pessoa, assim, de fora. E falta só um integrante nosso aqui, né? Que tá nos dois lados, tá no roteiro e tá na produção também, na coprodução. O Léo não vai conseguir entrar ali, ele ia dar uma passadinha, falar um pouquinho e sair, mas não vai acontecer. Mas o Léo, enfim, o Léo é da Convergência Produtora e ele tava conosco desde o início, assim, lá em 2020, quando a gente começou, juntamos o grupinho, né, que é a BAC, a Sala e a Convergência, e a gente ganhou alguns editais juntos e funcionou, a gente começou a trazer nossos projetos, né, então a gente tem essa, eu acho muito legal esse nosso formato, assim, que a gente consegue trazer as ideias e cada um ajuda um pouquinho, em cada parte do edital, né, pra gente conseguir aprovar, assim, e isso vem funcionando muito bem, assim, acho muito legal esse ponto, assim. Eu lembrei também do Backlab. Eu lembro de uma reunião nossa do bairro, tipo assim, 9 da noite, e tu grávida do Gabriel ainda. E daí, tu vê o esforço, né, todo mundo. Aí começou aquela coisa assim, começou, sei lá, 15 pessoas, depois, sei lá, 10, 7, e no final tava pouquíssimas pessoas, né, não. É muito persistência mesmo do projeto, né, tu acreditar muito nele, assim. E lembro também uma orientação tua, Dani, eu acho, que eu tinha uma apresentação que eu usava, sei lá, várias vezes. Eu montei a apresentação e daí tu falou assim, Fred, tira os desenhos, parece que é uma animação isso. E foi quando eu tirei os desenhos e botei fotos de atores aleatórios, assim, que eu me imaginava, foi aí que a gente foi contemplado. Assim, eu lembro, eu não sei se foi por isso, lógico, talvez sim, talvez não, enfim, mas acho que ajudou muito a visualizar, sabe? Então foi muito legal, assim, de ter essa troca, assim, a gente tem que, às vezes, muito esse olhar mais de criativo ou querer colocar na apresentação uma imagem real do que tu imagina, sei lá, através de ilustração, que foi o meu caso, né? E às vezes é muito ter esse retorno de vocês, né? No caso da produção, de o que vende, né? O que eles querem ouvir, né? Pra gente conseguir aprovar, sabe? O que o edital tá dizendo pra gente, sabe? Às vezes é só esse cuidadozinho, assim, que é super importante, assim. E tá para completar, Fred, eu tava agora, né, voltei do MIPCOM, que é o maior evento de mercado, e uma coisa que eu percebi, que eu falei aqui já na produtora e que eu vou falar nas próximas reuniões da BAXA, da Convergência, é como a gente, aqui no Brasil e aqui no Sul, a gente peca muito no material de apresentação, né? Então, assim, é uma crítica que eu faço aos editais de desenvolvimento, que a gente ocupa muito tempo desenvolvendo um roteiro, que no fim a gente sempre mexe quando ganha na produção, às vezes a gente começa de novo, às vezes a gente mexe pouco, às vezes a gente mexe muito.
e falta tempo para a gente desenvolver uma boa Bíblia de fato, uma Bíblia que venda, não a Bíblia de roteiro, né? Assim, aquela Bíblia que vai para o edital, aquela Bíblia que vai para o... tem uma finalidade de captação de recursos. E a gente não investe, por exemplo, em imagem, né? Pô, essa foi, acho que, assim, um dos grandes aprendizados agora que eu fui, quando eu estava agora no Micron, que era olhar o material gráfico dos projetos. Estava todo mundo em projetos, todo mundo pedindo dinheiro. E tu vê, tinha uma foto posada, sabe? Tinha um material pensado para aquilo, não feito de qualquer jeito, sabe? E a gente acaba fazendo assim com muita pressa, porque acaba, claro, os recursos são poucos, né? Mas às vezes, como a gente não tem esse recurso, a gente consegue, tá, tira as imagens, vamos cavocar na internet uma imagem mais próxima, que essa, sempre brinco assim, a gente tem que ter uma imagem conceitual que só ela seja suficiente para fazer o pitch inteiro. Acho que esse é o desafio da imagem conceitual, sabe? É uma imagem que a gente fique parado e a gente possa apresentar para uma pessoa no WhatsApp e a partir daquela imagem a gente consiga explicar a série toda. Sim. E acaba que falta fôlego para a gente, para a maioria das produtoras, esse finalização, assim, esse empacotamento do projeto. A gente vem com roteiros muito desenvolvidos, que é super importante, mas aí falta esse a mais da produção, assim, da gente estar junto com a produção e o roteiro e a direção, de fato, trabalhando junto desde o início, né? Acho que isso é um ponto, assim, que a gente vem trabalhando e vem melhorando para que o projeto chegue mais competitivo, assim. E aí, desses esforço que a gente estava falando, né? Tava lá, grávida do Gabriel, 9 da noite, já com barrigão, que não entrava na cadeira, e, tipo, como é que a gente vai melhorar o projeto, sabe? Tem um pouco disso, assim. E valeu a pena, né? Valeu a pena mexer, mudar. Eu digo assim, é um esforço que qualquer pessoa pode fazer, mas você só precisa puxar o projeto para ter essa oportunidade de fazer isso, que foi, eu acho que o Fred fez com o Dubai, o Fred, o Luiz. Vamos levar para um lab, vamos melhorar o projeto, sabe? E aí super funcionou, porque eu lembro dessa questão do... troca as imagens que parecem uma animação por imagens reais e tal. E hoje, quando eu vejo projetos, a gente está ouvindo outros projetos, vendo outros pitches, a gente vê que o pessoal faz isso. Daí eu penso, coloca uma imagem, porque isso aqui parece uma animação e não é uma animação. Então isso ficou na minha cabeça, assim. Então acho que foi uma das lições desse lado que tem, que funcionou muito, muito pro projeto, e eu acho que deveria ser mais divulgado, as pessoas deviam ter esse conhecimento, assim, para que os projetos melhorem, tenham apresentações melhores, como o do bairro teve a oportunidade de ter, né? Sim. E também é muito difícil conseguir apresentar um projeto em tão pouco tempo, né? Ainda mais uma série, né? Tipo, sei lá, das minhas experiências, assim, sei lá, tu tem que correr e entregar, né? E tu tá nervoso, né? Às vezes tu não tá com a ideia completamente pronta. Tu não tem um bom material visual ali, né? E daí tu se atropela, né? Imagina, deve ser o quanto vocês não devem escutar de gente só contando a história pra vocês, né? Só conta, sabe? Tipo, é muito enfadonho, né? Tem que ter uma imagem mesmo pra vir e calçar bem, né? E sabe também, Fred, que eu acho que é uma outra coisa, que é também a questão... Eu participei agora de um evento da PUC com os alunos que tinham que fazer um pitching, desenvolver um projeto em 5 minutos. E aí eu dizia para eles, assim, vocês não precisam saber a cor da manga do colete do personagem. Vocês precisam saber as primeiras 5 páginas. Vocês vão mudar o resto. Sim. Então eu acho que a gente fica com essa ânsia, a gente tem que saber a história, ela tem que estar muito completa, a gente tem que saber o perfil do personagem, a gente tem que saber isso, tem que saber isso, tem que saber o cenário, tem que saber o início, meio e fim. E às vezes isso ocupa tanto tempo que falta o tempo do plano de negócio, sim, falta o tempo do desenvolvimento da Bíblia, falta o pitching elevator. Porque no fim, primeiro que vai mudar, natural, vai mudar. Vai entrar o recurso, vai querer mexer no roteiro. Vamos passar por isso agora. Sim, daqui a uns meses. Sem contar também que, tipo, normalmente quem escreve edital é a pessoa que também escreve roteiro, às vezes, né? Em alguns momentos, ou dá pitacos, enfim, tá envolvido de alguma maneira. E aí se desgasta muito também, né? Tu fica ali gastando tempo. Eu acho que tem Exato, eu acho que tem essa energia que tu falou do desgaste, que é o roteirista, o criador, fica muito tempo naquele material, muitas informações que tem que desenvolver, e aí quando chega para fazer um material comercial já tá cansado. Uhum. E aí encaixar esse produtor, né, esse producer que vem revigorado, vem com ideias, não, tá aqui, daqui a pouco é só assim
Só tira a Sim. imagem e troca aqui. Muda essa logline. Não precisa contar isso aqui na logline, sabe? Ah, mas e o final as pessoas não vão saber o final. Se te perguntarem qual é o final no pitching, o teu pitching foi bom. Sim. Gerou curiosidade. Se tu já disse tudo, vai ficar mais difícil. Sim. Então não precisa. E tem coisa que tu descobre na hora, quanto pitching a gente termina na hora. Aí a pessoa dá uma ideia, tu gosta, sabe? Eu acho que tem um pouco também de. Eu quero aproveitar esse momento também para dizer que o roteiro, a Bíblia, os personagens, ele é tão criativo quanto um plano de negócios, quanto uma apresentação, quanto formatar para um edital, sabe? Porque às vezes a gente diz, eu não sou criativo, eu não vou trabalhar com produção porque eu não sou criativo. Mas a gente está aqui, as gurias, né? Quantas versões de plano de negócios, quantas versões de comercialização a gente já escreveu, quanto raciocínio e conexão a gente teve que fazer para montar um projeto com escopo. O roteiro é só uma parte. Ali no FAQ, na Paulo Gustavo, eram 5 itens de avaliação. Uma era de criatividade, as outras todas eram de produção. E a gente ocupa 90% na criatividade e 10% na produção. Então, eu acho que é aproveitar esse momento para pedir para as pessoas que estão assistindo equilibrar as forças, né? Trazerem os seus produtores lá para o início do projeto, sabe? Tipo, vamos discutir essa logline, vamos discutir essa sinopse e vamos encontrar os potenciais, os highlights, para a gente melhorar essa Bíblia, esse material. Eu acho que muito também da Vitória tá fazendo esse mix de estar acompanhando o roteiro, estar acompanhando a produção, já é um pouco esse olhar que a gente vem trabalhando, né, Vika? Sim, isso é muito bacana de estar sempre acompanhando a parte criativa, no meu caso como assistente de roteiro, mas também de estar depois para defender o projeto, para escrever os textos e dizer por que esse projeto merece um investimento em comparação aos outros, sei lá, 10, 15 que também estão inscritos nessa categoria, né? É porque os personagens, eles são, assim, legais e olha como já tem um tom aqui nos outros textos de produção, né? Para mostrar que tá redondinho, que tá bem, assim, alinhado, né? Porque às vezes a gente, até conhecendo outros projetos, quando fala de uma parte é uma coisa muito dura, muito mecânica a produção, assim. E, a criatividade, porque aí é outro tom de fala. Mas não, tem que ser tudo, porque o projeto, né? Ele tem que ter esse reflexo. É um exercício de unificação do discurso, né? De todo mundo ter o mesmo entendimento do discurso daquele projeto, tanto criativo quanto produção. Assim. Por isso que daí torna um projeto forte, sabe? Vamos passar essa ideia. E ouvindo vocês falar, me veio à cabeça, posso estar bem enganado, não sei, mas talvez um pouco disso, tipo de dar muito crédito para a criação e pouco crédito para produção, digamos, executiva na prévia, assim, na criação ainda, ajudando a criar esse, né? Que meio que nasceu o showrunner, ou não? Mais ou menos isso, né? Que até então não tinha, né? Até uns anos atrás não existia esse termo, né? Tinha as pessoas, lógico, existiam roteiristas que escreviam e ele mesmo encabeçava o seu projeto, né? Mas eu acho que talvez por essa falta meio que tiveram que ele teve que se recriar novas funções dentro do audiovisual, talvez. Não sei, imaginando eu, assim. Essa coisa do showrunner é um desafio para nós, né? Porque a gente tem esse showrunner americano que a gente não pode implantar aqui da mesma forma. Cada terreno tem um tipo, né? Não dá pra gente puxar como é lá exatamente trazer para cá, ou como é na Europa exatamente trazer para cá. Porque tem um conhecimento também de produção. Tem tempo de produção, né? Tipo, dizem que o showrunner tu tem que escrever. Se tu não escreve o roteiro, pelo menos uma linha, tu não pode ser showrunner. Tem uma vertente do showrunner que vai dizer isso. Tem uma outra vertente que vai dizer, não, tu não precisa nem escrever, mas tem a cabeça criativa por trás disso, tu pode ser. Mas a cabeça criativa completa, né? A que olha a produção, a que olha o roteiro, a que olha a direção. E a gente vem muito segmentado e acho que falta muito esses pares. Porque não precisa ser bom em tudo. Sim. Não precisa gostar de tudo. Eu gosto de escrever, eu gosto de produzir. Eu acho que essa coisa também coletiva de trabalhar em pares, que é, no caso a gente em trios, né, ali as 3 produtoras entendendo o que cada uma traz, o que cada uma agrega, como é que cada uma funciona, eu com as gurias ali no executivo, o que cada uma está fazendo, o olhar de cada uma. Quando a gente botou o do barco no edital, cada uma leu o projeto uma vez e fez seus comentários, fez suas inclusões. Então isso traz, claro, uma coisa mais plural, de vários olhares, e que entender esse showrunner brasileiro é um desafio, né? Sim.
Tipo, agora na série, quem é o showrunner do bairro? Eu diria Exato. hoje que todo mundo, Sim. sabe? Todo mundo pode falar com propriedade nesse nosso arranjo, né? Assim, o Fred como criador e diretor, o Luiz, a Dani, as gurias, o Léo, então, como coprodutor, como roteirista e como AD. Então a gente está numa construção de encontrar o que funciona, o que faz sentido para nós em termos de nomenclatura. Assim. Sim. Vika, te interrompi, fala aí. Não, tu falou que eu queria falar e a cachorrada aqui tá muito animada na janela. Eles estão felizes, querem participar, mas todo mercadinho tem cachorro, né? Então. Sim, sim. No roteiro do bairro tem um gatinho, né? Ah, O mercadinho tem um gato, né? Que aparece, tem um episódio no episódio tem um rato comendo as coisas, né? E o nosso gato não come o rato nunca. Adora, né? A produção adora. É. Não, mas a gente, a gente quando adora coisas com animais. a gente tava escrevendo isso, no caso eu não escrevi, né? Mas a gente tava tendo as ideias nas reuniões, enfim, a gente falou, gente, não vai ter bicho. Vamos botar uma câmera subjetiva. Tá? No máximo filmar um gato parado, ele não vai ter que trazer um gato e adestrar o gato, né? Então câmera subjetiva. Tá, beleza, então tá, essa é a linguagem. Produção, ó. Vamos escrever produzindo, né? Que ajuda um pouquinho também, né? Que é usar a criatividade, né? Que é o que a gente tá falando. É usar esses dois mundos em prol de contar uma história. A gente tá aqui para contar uma história que tem que ser divertida. No caso do bairro, divertida, engraçada, que as pessoas se identifiquem com aqueles personagens, que faça sentido no momento que a gente vive. Então, tudo isso tá junto, né? Dentro da construção da série. Então, acho que faz muito sentido tu, né, Fred, como um criador, acho que tem uma posição legal, assim, porque é criador original, nasceu do teu coração, da tua experiência com a tua família, aí tu compartilhou com uma outra pessoa, com o Luiz, que roteirizou, que deu uma segunda camada de vida, e aí quando foi para a sala de roteiro, também tu acompanhou, fez a construção, mas tu não escreveu os roteiros, né? Isso, então, eu não escrevi. Eu só acompanhei todas as reuniões. Mas tu dirige, e tu é o produtor. Sim. Então, assim, na escala de showrunner é tu. Sim. Agora tem que aprender a vender filme, né? Oi? Tem que aprender a vender filme agora, né? Não, vendeu, a gente já vendeu, já tá aí, vai acontecer. Eu acho que tem uma questão que é essa energia, sabe, que a gente estava falando no início. Para te manter a história como faz sentido para ti, como a história que tu quer contar. Sim. Tentar atualizar ela com as pautas contemporâneas e fazer uma coisa legal que as pessoas queiram ver. Sim. O do bairro vem muito com essa pegada, assim, né? Ele foi durante muito tempo eu trabalhei em mercado e aí depois quando eu voltei para dar essa mão pro pai e pra minha tia ali na época da pandemia, assim, que não tinha trabalho, eu começava a ver muito com essa pegada de personagem mesmo, das pessoas que entravam ali, sabe? Eu falei, meu, isso aqui dá muito pra fazer uma série, porque, tipo, tem cliente, tem as pessoas do mercadinho, tem fornecedor, né? É um entra e sai, então eu fiquei pensando, então não precisa ser muitas diárias para um cliente, né? Pode ficar só uns dias gravando, sabe? Pensando como, tipo, não deixar muito caro as coisas, né? Mas mesmo assim a gente tem 7 pessoas no mercado, né? É bastante gente. E sim, daí ele vem muito pra isso, assim, do bairro vem muito pra contar essas histórias do pessoal que vive em periferia, que vive e frequenta esses mercadinhos de bairro, assim, né? Essa é a ideia, essas histórias engraçadas, ao mesmo tempo que, tipo, com tom social também, tipo, puxa muito isso, né? E é mais ou menos isso. Esse é o do bairro. Em breve nas televisões. Em breve no cinema não, né? Em breve no mercadinho. No mercadinho. Não, uma sessão no cinema a gente vai fazer, né? Pelo menos um pilotinho. O pilotinho podia ser legal, é verdade. Acho justo. Em breve nos streamings. Mas é isso, gente, eu acho. Se vocês tão ok por vocês. Valeu, beijos pra vocês. Tchau, gente. Tchau, valeu. Calma, gente, que eu quero fazer o último print. É verdade. Segura, Mari. Mari mostrou as redes Segura. sociais. Peraí agora. Tá, peraí, vou fazer a gente sorrindo, bonito e paradinho. Peraí. Bom, é que a Calbi parou de latir, né? Senão apareceu latido no print. Boa. O Darwin também tá latindo, fica tranquilo.